da Assembleia Geral dos Bispos da CNBB, encerramento das votações no dia de hoje, já temos a informação do representante da CNBB junto ao CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano. O nome que nós temos escolhido pelos bispos é o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Você pode conferir então os 12 presidentes eleitos para as comissões, estarem à frente, das comissões episcopais pastorais da CNBB. Um deles é Dom Joaquim Moll, eleito representante aí da comunicação. Ele está aqui com a gente, vai falar, ele já deu muitas entrevistas no dia de hoje, mas também reservou um tempinho para a Canção Nova. Muito obrigado pela presença do senhor. Nós gostaríamos de saber primeiramente como o senhor recebeu essa notícia. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, vai um abraço para todo mundo que está nos vendo, nos assistindo nesse momento, vocês que prestam um serviço indispensável para a evangelização da igreja no Brasil e no mundo. Mas eu recebi a notícia assim, como uma convocação para o serviço. É uma eleição. Eleição a gente nunca sabe quem que vai ser eleito, não é? Eu estava tranquilo, como devo estar sempre, nos meus trabalhos, concentrado no que devo fazer, e de repente meu nome apareceu como presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, que muito me honra, porque em Belo Horizonte, além de trabalhar na universidade, trabalho também com os veículos de comunicação da Arquidiocese. Então, eu recebi assim, com a disposição de servir, de oferecer o que há de melhor em mim, para que vocês que trabalham diretamente com a comunicação possam seguir o caminho de vocês, evangelizando muito o povo brasileiro. Nós gostaríamos de saber, então, no dia de hoje, o que é prioridade para o senhor no que diz respeito à comunicação na igreja? Então agora vai apertar um pouquinho. Então, depois deste primeiro momento, da alegria, nós começamos a nos deparar com os desafios. Há um desafio que poucos compreendem, mas vocês compreendem bem. Eu espero que toda a comunidade da Canção Nova, os telespectadores. A comunicação, ela deve ser estratégica em todas as instituições. Se ela não for estratégica, evidentemente a instituição tem dificuldade de lidar e de sobreviver no mundo de hoje. Então, um grande desafio que nós temos é fazer com que a comunicação seja estratégica na prática da CNBB e da Igreja no Brasil, como já é na teoria. Então, como colocar isso em prática? Como colocar a comunicação no lugar estratégico? Este é o ponto fundamental que nós vamos trabalhar e, para isso, precisaremos dialogar muito e com profundidade. Ok, Dom Joaquim Moll, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite para o senhor. Ele já vai, inclusive, para outra entrevista, tem uma emissora aqui o aguardando. Nós continuamos por aqui, porque hoje, na parte da tarde, os bispos concederam a sua penúltima coletiva. Nós acompanhamos vários assuntos tratados, inclusive um apanhado do que foi essa Assembleia e também do que foi a administração da atual presidência da CNBB, no que diz respeito aos trabalhos desenvolvidos nos últimos 4 anos. Nós ficamos por aqui, nos despedimos, nosso último ao vivo aqui no CN Notícias para vocês, enquanto vocês acompanham então a reportagem desenvolvida na parte da tarde da penúltima coletiva dos bispos na Assembleia Geral. Reta final de Assembleia, momento para rever o que passou. Esse foi o principal intuito da penúltima coletiva do evento. Dessa vez, a atual presidência se encontrou com os jornalistas para avaliar a gestão desde 2015. O cardeal Sérgio da Rocha mencionou as principais conquistas desse tempo. E nós, graças a Deus, procuramos ao máximo vivenciar nossa missão profética, mas sem cair em posições partidárias e sem deixar de promover o diálogo, de promover a paz. Para o vice-presidente, um grande marco deixado são os encontros com o Papa Francisco. 4 encontros, um cada ano, de 40 minutos cada um, e ele nos deu uma lição, porque mais do que nos falar e orientar, ele queria saber o que nós tínhamos a falar do Brasil para ele. Quer dizer, o desejo dele aprender para poder, quando falar para o Brasil, falar com maior conhecimento da realidade. Um
dos assuntos em destaque na Assembleia e também na coletiva de hoje é a mensagem que a CNBB divulgou ao povo brasileiro. No texto, os bispos destacam que a Igreja está atenta a questões como desigualdade, desemprego, violência e reformas políticas. Nós não sabemos se são reformas, mas elas são assim chamadas, denominadas reformas, que é a reforma da Previdência, que temos pela frente, as outras já passaram, mas também a questão tributária. E nós sempre incentivamos o diálogo, sempre incentivamos o debate, a participação das nossas comunidades nessas realidades. Por fim, os bispos deixaram claro que entre documentos analisados e aprovados, como as diretrizes que vão definir o futuro da Igreja no Brasil, a Assembleia chega ao fim com a experiência marcante da convivência sadia entre os religiosos, um fortalecimento para a missão que está por vir. Bispos da mesma congregação se encontram, bispos que foram ordenados na mesma época, ou que haviam estudado ao mesmo tempo aqui no Brasil, no Pio brasileiro. Então, realmente, é algo assim bastante diversificado e é uma escola de fraternidade.